Convidamos para a palestra 3, Mitos e Verdades do Efeito Estufa, o professor Luiz Carlos Molion. O professor Molion é bacharel em Física pela USP, PhD em Meteorologia pela Universidade de Wisconsin, tem pós-doc em Hidrologia de Floresta no Reino Unido, pós-doc em Berlim, é pesquisador sênior aposentado do INPE e atualmente professor associado da Universidade Federal de Alagoas. O campo de pesquisa principal é dinâmica do clima, climas do Brasil, em particular Amazônia e Nordeste, mas tem elaborado projetos nas áreas de hidrologia, conservação ambiental, desenvolvimento regional, energias renováveis e dessalinização de água. Porque a minha tarefa é árdua. É demonstrar que a bola da vez é um resfriamento global, que vai acontecer nos próximos 20 anos. É demonstrar para vocês que o CO2 não controla o clima global. É demonstrar para vocês que o efeito estufa não existe da forma como está na literatura. Já viram essa figura? Mostra o gelo retirado da... Onde é que é? Esse é do centro. Mostra o gelo retirado dos cilindros da Antártica da estação de Vostok, uma espessura de 3.600 metros de gelo, e vocês percebem que as bolinhas estão presas. Então, retira-se essas bolhas de ar, analisa a composição química da atmosfera, e vocês têm a reconstituição dos 420 mil anos, como o Marcos mostrou. A curva de baixa temperatura, a curva de cima é a variação do CO2 entre 200 e 280 ppm, e variações de temperatura de 8 a 10 graus abaixo do que está hoje. Percebam que cada uma dessas partes aqui que eu mostrei é uma era glacial. Note que no último interglacial a temperatura começou a decrescer e note que o CO2 também. Para onde é que foi esse CO2? Sumiu. Foi para o espaço. Não. À medida que a temperatura decresce, o CO2 também decresce em função de sua absorção pelos oceanos. É um princípio que vocês estão acostumados a ver no dia a dia. É o refrigerante, a cerveja, a bebida que está gaseificada. Quando ela está gelada, você vê que sai um monte de bolinhas. Depois que você deixa ela do lado, não bebe, logo depois ela não tem mais gás. O que foi que aconteceu? O líquido, ao se aquecer, para chegar à temperatura ambiente, expulsou o CO2 que estava em solução. Agora, transfiram isso para 71% de oceanos que cobrem a superfície desse planeta. Quando durante uma era glacial a temperatura da Terra e dos oceanos baixa, absorve mais CO2. Quando a temperatura aumenta, libera mais CO2. Então vocês veem claramente, já se sabia isso há mais de 10 anos atrás, que este interglacial que nós estamos vivendo tem sido pelo menos 6 a 10 graus, temperaturas inferiores aos 3 últimos interglaciais de 130 a 240 mil, 340 mil anos atrás, conforme mostra esse artigo da Nature, que aliás é estranho, que a Nature é uma revista aquecimentista, difícil ela mostrar coisas contrárias. Outra coisa interessante é que quando você faz a correlação da curva preta com a de CO2, mostra que a temperatura sobe 800 mil anos antes do CO2. Portanto, o CO2 não controla o clima global. Nos últimos 10 mil anos, o Holoceno, você percebe, temperaturas elevadas, 8 mil, 7 mil anos atrás, e no ano quente, que o Serre citou, o início da agricultura, período quente, o romano quente, que a agricultura era farta e permitia os romanos dominarem toda a Europa, Oriente Médio, e os dominados nem iam fazer guerra, porque estava todo mundo de barriga cheia. Período medieval quente.
800 a 1200 anos depois de Cristo. Estava tão quente que os vikings saíram da Escandinávia e colonizaram o sul da Groenlândia e o norte do Canadá. Quem é que ia chamar Groenlândia, que é um bloco de gelo, em Greenland? Uma terra verde. Doido? Não. É porque naquela época o clima estava mais aquecido e permitiu os vikings a praticarem agricultura. E notem que o dinheiro era tanto que sobrava dinheiro até para louvar a Deus. As grandes catedrais da Europa são todas desse período. Notre Dame, por exemplo, 1100 depois de Cristo. Depois passou-se pela pequena era glacial de 1350, na minha opinião, até início do século XX, em que as temperaturas eram mais baixas. Peste, como peste negra, por exemplo, matou mais de 70 milhões de pessoas, estimado. Grandes revoluções aconteceram aqui porque o povo estava de barriga vazia, porque a agricultura não funcionava. As frustrações de safra eram constantes. Exemplo, Revolução Francesa de 1798. E eu diria que até os grandes descobrimentos ocorreram nesse período por conta da falta de produção agrícola na Europa em função de um clima que até hoje não recuperou temperaturas anteriores nesses últimos 8.000 anos. E veja que a tendência é de um resfriamento. Se a última era glacial terminou há 15.000 anos, e os interglaciais, que são os períodos quentes, duram da ordem de 10 a 12.000, é possível que já estejamos dentro de uma era glacial. Só que a temperatura não vai cair 10 graus em 2 dias. Né? Vai levar 100.000 anos para chegar lá. Nos últimos 130 anos já temos dados de termômetro. Nota, aquilo era testemunho. Testemunho é testemunho. Cilindro de gelo, anel de árvore, não é termômetro. Ela apenas dá uma ideia qualitativa de como o clima variou. Nos últimos 130 anos nós temos dado termômetro, embora a tecnologia também tenha modificado. Olha aqui, média de 8 estações no Ártico. Claro, gosto de colocar o Ártico porque as pessoas falam muito do Ártico. Como é que eu vou explicar para minha avó que houve um salto de 4 graus de temperatura entre 1920 e 1940 com o CO2 abaixo de 300 ppm? Como é que eu vou explicar que foi o CO2 que fez isso? É muito difícil, né? E depois da Segunda Guerra, em que realmente a industrialização se acelerou por conta que os aliados tomaram as indústrias dos países do eixo, Alemanha, Japão, Inglaterra, a temperatura caiu até a metade dos anos 70. Por quê? Quer dizer, se o CO2 aumenta, por que a temperatura não foi atrás? Se o CO2 fosse um controlador. Mas não é. O CO2 é um seguidor. É como o estado de São Paulo, quando você vê a bandeira de São Paulo, diz: non duco, ducor. Quer dizer, eu não sou conduzido, eu conduzo. A temperatura conduz o CO2. E até hoje a temperatura do Ártico ainda não voltou ao que era. Isso são dados. Está aqui a fonte, vocês podem olhar, vá lá e reproduz a mesma figura que eu fiz. Está aqui a fonte, GIS-Temp da NASA, mostra que no aeroporto de Assunção as temperaturas mais elevadas foram em 30 e 40, que de lá para cá caiu. Cadê o aquecimento global? Não existe. E se eu pegar dados de satélite, mostra claramente que nos últimos 10 anos a temperatura está caindo. E esse pico que aparece aqui, ó, é o El Niño de 97, 98. Quando grande extensão do Pacífico se aquece, 4, 5 graus acima da média, o oceano libera muito calor. A atmosfera é aquecida por baixo. Então esse calor entra na circulação atmosférica e muda o clima, às vezes chegando a temperaturas até, em média, superior a 1 grau centígrado. Globalmente, se eu tirar esse El Niño da minha série, eu vejo uma leve tendência de resfriamento. Ou, se quiser, pelo menos não está aquecendo.
Então, por que o cidadão tem a impressão de que está quente? É porque no Brasil, 82% mora nas cidades. O CR falou, 55% da população global mora nas cidades. No Japão, 80% mora na cidade. E a cidade tem o seu próprio microclima. A energia disponível é repartida entre evaporar água e aquecer o ar. Na Amazônia, nós mostramos que 80% da energia disponível vai para evaporar água. E 20% aquece o ar. Numa cidade, não tem água para evaporar. A água da chuva cai, escorre e vai embora. Então, todo o calor do sol é usado para aquecer a temperatura urbana. Vejam, por exemplo, essa publicação é de 2 meses atrás, mostra claramente temperaturas noturnas em Delhi, na Índia, subindo com a densidade populacional. Então está muito claro que o clima urbano é diferente do clima com vegetação. Você chega a ter temperaturas 5 a 10 graus superiores ao entorno vegetado durante o dia. Portanto, a sensação que o indivíduo tem, uma vez que mais de 50% da população mundial vive nas cidades, é que o clima está aquecendo. Mas esse é um sinal local e não afeta globalmente. O CO2 emitido pelo homem é ínfimo quando comparado com as fontes naturais. Fontes naturais, oceano, solo, biota. 200 bilhões de toneladas de carbono por ano. Incerteza, 40 bilhões. Ora, vocês aprenderam que se vocês não sabem este número aqui na segunda casa, para que vai discutir primeiro? 7 bilhões de toneladas é o que o homem coloca. Quer dizer, está muito dentro deste erro. Se não sabe quais são as fontes naturais, como é que eu vou ficar brigando por 7 bilhões de toneladas? Quer dizer, isso é ridículo. E o metano? O metano produzido por decomposição ou fermentação anaeróbia de matéria vegetal. Arrozais. Ruminantes. Né? Até aqueles bichinhos bonitinhos, fofinhos, branquinhos, que a gente conta quando está com insônia. Os carneirinhos. São terríveis esses bichos. Ele come capim, fica virando de um estômago para o outro, depois libera metano pela frente e por trás. Vocês dão risada. Mas veja, o governo da Nova Zelândia ia impor uma taxa sobre os criadores de carneiro, porque o pum dos carneiros estava aumentando a temperatura global. Metano está estável. Embora a NOAA, né, a Agência Nacional de Oceano e Atmosfera, gosta de mostrar esse gráfico em ppb. Mas se eu colocar ele em ppm, 1,7 e 1,8. Aliás, até eu duvido que a gente consiga medir, com algumas poucas estações no mundo, a concentração de metano com essa precisão. Como é que o metano parou se o Brasil já passou de 200 bilhões de cabeças, de 200 milhões de cabeças de ruminante, e os arrozais continuam crescendo, particularmente no Oriente. O efeito estufa nunca foi provado. Vocês sabem o que é efeito estufa? Não vou gastar tempo para explicar, mas só vou lhes dizer uma coisa. Robert Wood, em 1909, já demonstrou que a temperatura da casa de vegetação era devido ao fato do ar ficar aprisionado e não poder se movimentar. Dessa maneira, como o IPCC descreve, como a literatura descreve, o efeito estufa fere as leis da termodinâmica. Por exemplo, é sabido que o CO2 absorve, ou por vibração, ou por rotação, um fóton infravermelho. Vibração e rotação
são movimentos mecânicos, energia cinética. Em volta de cada molécula de CO2, tem pelo menos 2.600 moléculas de nitrogênio, conforme vocês viram o slide. 78% da nossa atmosfera é nitrogênio. Oxigênio, 21% da nossa atmosfera é oxigênio. Então, só esses dois gases juntos já dá 99%. CO2, 0,039%. Para cada molécula de CO2, tem pelo menos 2.700 moléculas de nitrogênio e oxigênio em volta. Quando a molécula roda ou vibra, ela, por atrito, transfere esse calor que ela absorveu para as outras. E não pode reemitir. Portanto, CO2 não emite. E mesmo que ele fosse emitir, pela lei divina, ele emitiria a 70 graus abaixo de zero. E vocês nunca viram um defunto aquecer um corpo quente. Quer dizer, CO2 frio, a 70 graus abaixo de zero, não poderia aquecer a superfície. Então, por que o ar é quente? Fácil, vocês sabem disso. Vocês aprenderam isso no jardim da infância. Está aqui o balão. Quando o peso dele é maior do que o empuxo, ele não sobe. Depois que ele é aquecido, o empuxo dele fica maior do que o peso, aí ele sobe. Em outras palavras, balão de São João com a tocha apagada não sai do chão. Quando eu aqueço o ar, aí ele adquire flutuabilidade e sobe. E é isso que acontece com a natureza. O ar tem peso. Embora a gente não veja, o ar tem peso. 1 quilo de ar, 1 metro cúbico de ar pesa 1,2 kg. Pouquinho. 1 metro cúbico de água pesa 1 tonelada, 1.000 quilos. Mas enquanto o ar está pesado, ele não consegue sair do chão. Então ele vai aquecendo e nós vamos sentindo a temperatura. O que aquece o ar é a condução de calor. A superfície aquecida conduz calor e aquece o ar. E depois o ar sobe, que nós chamamos de convecção, calor com transporte de massa, e é reposto por ar mais frio. Portanto, o efeito radiativo do efeito estufa é mínimo, é impossível de ser medido. Efeito estufa não existe. Se eu retirasse todo o gás carbônico da superfície desse planeta da atmosfera, a temperatura seria a mesma. Portanto, a base fundamental do aquecimento global antropogênico do IPCC está em cima de um pilar carunchado, cheio de cupim. Então, proposições como Protocolo de Kyoto, que agora querem estender, reduzir 5% de 7 bilhões, 0,3 bilhões, quando eu comparo com os fluxos naturais e com as incertezas, isto é absolutamente ridículo. O relatório do UBS, União dos Bancos Suíços, diz que a Europa gastou mais de 280 bilhões de euros para reduzir CO2. O que aconteceu? Todo mundo quebrado. Claro, bota dinheiro em coisa que não dá retorno, é esse o resultado. Então, reduzir as emissões interessa para alguns. Na década de 70, surgiu o primeiro choque do petróleo. O petróleo passou de $4 o barril para 10, 12. Aí apareceram os especialistas. Nessa hora sempre tem especialista para chegar. 60% do petróleo já foi consumido e os 40% restante não vai dar até o ano 2000. Aí os países desenvolvidos ficaram preocupados. Se você pegar dados de texto de climatologia daquela época, por exemplo, o Hilbert Lamb, já se sabia que a temperatura passa 25, 30 anos aquecendo, 25, 30 anos resfriando e volta no atual, nas condições atuais. Então eles sabiam que numa dada época
na década de 70, o clima ia começar a aquecer. Juntaram isso e disseram, é o CO2 que sai do combustível fóssil que está aquecendo o mundo. Para quê? Para que não houvesse competição em cima do petróleo e os países pobres continuassem pobres. CO2 não controla o clima global. Vocês veem que o CO2 já aumentou 20% desde 97 para cá. 8%. E a temperatura permanece estável. Por que a temperatura não aumenta? Porque o CO2 não controla o clima global. Aí vem o terrorismo. O nível do mar vai subir. Aí você quer a sua casa lá. Santos, né? O litoral paulista, Caraguatatuba. Não vou comprar uma casa. O nível do mar vai subir de 60 centímetros, de acordo com o IPCC. E eu adoro essas previsões para daqui a 100 anos. Porque até lá nós já estamos mortos e ninguém vai cobrar nada. O Al Gore, que vocês tanto adoram, documentário laureado, Prêmio Nobel da Paz, que se fosse alguma coisa boa, era Prêmio Nobel de Física, de Química, mas da paz é aquele negócio. Diz que o nível do mar vai subir de 6 metros. Ah, por favor, anote aí. Mansão, bota Al Gore, mansão, Montecito, Califórnia, e vocês vão ver as fotos da mansão que ele comprou nessa crise imobiliária americana por 9 milhões de dólares. Lá em Montecito, na Califórnia, onde da piscina você vê aquele marzão assim, pacífico, lá no fundo. Quer dizer, se o cara acha que vai subir de 6 metros, como é que ele gasta 9 milhões de dólares para comprar uma casa ao nível do mar? Então pode comprar a sua casa em Ubatuba, em Caraguatatuba, que o Al Gore permite. Aí, ó, a visão de Manhattan. Estão vendo? Você está vendo os taxizinhos amarelos? Não? É que eles viraram Yellow Submarines. O nível do mar, sabe, varia naturalmente. Nunca ninguém contou para vocês o ciclo nodal lunar de 18,6 anos, que está ligado à orientação do eixo de rotação da Lua e da Terra. Vejam, subiu, dados de satélite, aqui é tudo mostrado com dados, não tem nada de achismo. Dados de satélites. De repente, 2006, 2007, parece que o mar não quer mais colaborar. Os próprios satélites estão dizendo que o nível do mar parou de subir. Então pense nisso. Esse ciclo nodal lunar, quando ele está no máximo, a Lua varia praticamente de 30 graus norte a 30 graus sul, pega metade da superfície terrestre, puxa o oceano gravitacionalmente e o satélite mostra aumento do nível do mar. Depois do resto do ciclo, quando o eixo da Lua se alinha com o eixo da Terra, apontando para a mesma direção, ele fica numa região mais restrita, entre 18 graus norte e 18 graus sul. O resultado é que o nível do mar baixa. E essa variação global está em torno de 12 centímetros. Nos últimos anos, aumentou 5 centímetros, portanto está bem dentro da variabilidade. Vejam, Ilha do Morto, Tasmânia, capitão Sir James Clark Ross, em 1841, pediu um marinheiro para gravar na rocha um sinal de onde estava o nível do mar. Olha onde está o nível do mar hoje. Aí a maré varia 80 centímetros e aqui era a Lua, quarto crescente. Portanto, não há indícios de variação do nível do mar. O gelo do Ártico vai desaparecer até 2030. Por conta do homem? Olhem, aqui está a temperatura do Atlântico Norte, desde 1850. Notem, 1925, passou de frio, Atlântico Norte, para quente. O que foi que aconteceu? Aquilo que vocês viram. Um aumento violento na temperatura entre 1920 e 1940. Né? E agora? 95, Atlântico Norte, de novo, mais aquecido.
que acontece? O oceano, as correntes oceânicas levam a água mais quente para dentro do Ártico, que é a entrada e saída principal, é no Atlântico. A água mais quente entra em volta do gelo que está 90% submerso e só 10% fora d'água. Derrete parcialmente a parte submersa e a parte submersa não consegue manter o peso da parte aérea. Simples. Então, quando vocês olham nesses filmezinhos de YouTube, você vê o gelo desmoronando. Ele não está virando água, escorrendo. Por quê? Porque o que acontece é que a temperatura da água está um pouco mais quente, porque o Atlântico está quente. E acontece um ciclo de aproximadamente 60, 70 anos. Não me pergunte por que o Atlântico Norte está quente, porque eu não saberia responder e ninguém sabe. Mas posso diagnosticar. Posso chegar lá e medir. Gelo, The Cryosphere Today, Universidade de Illinois, mostra que desde que os satélites estão ativos, notem, a cobertura de gelo começou a diminuir aproximadamente em 95, conforme nós vimos o aquecimento do Atlântico. Atingiu um máximo em 2007, 2,7 milhões de quilômetros quadrados de redução. Agora, o que não dizem para vocês, a seta saiu um pouco fora do... é que já em abril desse ano, já praticamente voltou à média. E como a Lua, por uma coincidência incrível, teve o seu máximo nodal em 2006, 2007, é uma coincidência, a Lua agora vai para um mínimo, as correntes marinhas vão transportar menos calor em direção ao Ártico, e o Ártico vai se recuperar. Esses dados são de agosto, ainda chegou agora em agosto a 2,4 milhões. Mas vocês percebem claramente a tendência de voltar a criar capa de gelo. Já aconteceu derretimento? Já. Tem. Na literatura está registrado. Entre 1920 e 1940. Grande redução de gelo que levou muitas expedições, Estados Unidos, Canadá, Noruega. Fotos de submarino, no início dos anos 40, durante a guerra, emergindo no Ártico. Na Antártica, o gelo continua crescendo conforme mostram os dados de satélite. Catástrofes. Aquecimento global é bom porque é igual bombril. 1001 utilidades. Você quer seca? Você tem seca. Você quer tempestade? Você tem tempestade. Onda de calor, furacão, tudo. Tudo que você quiser tem. Maior seca que já ocorreu no Nordeste. 1877. Descrita por Euclides da Cunha nos Sertões, em 1902. A situação foi tão preta que Dom Pedro II saiu de Petrópolis e foi para lá. Fez um discurso onde ele pronunciou a famosa frase: venderei até a última joia da coroa para salvar o povo nordestino. Como o imperador, sabidamente, tinha várias mulheres, nós nunca soubemos quem foi a coroa que ficou sem as joias. Onda de calor, 2003? Não. Pega a história de Filadélfia, o leste dos Estados Unidos. 1896. Uma onda de calor só em Nova York matou mais de 3 mil pessoas. Qual era a população de Nova York em 1896? Furacão. O Katrina, F3. Furacãozinho. Pequenininho. Morreu gente. Não por conta do furacão. É porque eles têm um dique. E toda vez que se dá um alerta de furacão, a prefeitura tem que colocar uns cravos para estabilizar esses diques. Não fez. A água rompeu e matou gente. Não foi o furacão. Furacão. Isso eu ouvi do diretor de centro de furacões de Kansas, nos Estados Unidos. O furacão mais mortífero até hoje que entrou foi em 1900. 112 anos atrás. Portanto, não confunda a intensidade do fenômeno com a vulnerabilidade social. A população aumenta, as pessoas tendem a se aglomerar em grandes cidades, ocupar áreas de risco, portanto, tem mais gente para morrer com o mesmo fenômeno.
Nós fizemos um estudo para a cidade de São Paulo. A Estação da Luz tem dados desde 1880. A década que mais choveu, chuvas superiores a 30 milímetros por dia, foi 1940. 1940, 1950, foi a década que mais choveu em São Paulo. Portanto, não está havendo mudança climática. Absolutamente não provocada pelo homem. De onde saem essas previsões? É de modelos. O que é um modelo de clima? É um programinha de computador. 1.200.000 linhas, mas continua sendo um programinha de computador. Precisa de um supercomputador, coloca dados, mapas bonitos, todo colorido, mas não representa o clima real. Ele falha, por exemplo, no ciclo hidrológico, não sabe fazer chover, não sabe fazer nuvem crescer, não sabe transportar calor para fora dos trópicos. Enfim, além disso, como os processos de escala menor do que a grade do modelo precisam ser parametrizados. Tá? Vocês lembram o que é parametrização? Função de uma reta y igual a x mais b. O a e o b são parâmetros. Eu mudando esses parâmetros, eu desenho a reta que eu quiser. Imagine com um modelo que tem centenas. Seu pesquisador tortura o modelo até ele confessar o aquecimento global. Aí ele é um bom modelo e pode entrar para o rol dos modelos do IPCC. Se o modelo for bom, concorde comigo, ele tem que reproduzir o clima passado. Não é justo? Eu tenho dados desde 1880. Então, eu vou fazer o seguinte, eu rodo o modelo e vejo se ele reproduz o clima passado. Se ele reproduziu bem o clima passado, então eu tenho mais confiança do que ele está me propondo até 2070, 2100. Tentaram fazer isso com o modelo de quinta geração do Goddard Institute for Space Studies da NASA. Não vou chatear vocês com um monte de coisa, porque não tenho tempo. Mas fixe somente nessa aqui. Ao rodar o modelo colocou 20% de chuva de redução na Amazônia. Isso é bom ou é ruim? Claro que é ruim, porque a Amazônia, juntamente com a África Equatorial, o norte da Austrália e Indonésia, é uma das principais fontes de calor para manter a circulação global. Se o modelo erra na fonte de calor, como é que esse calor entra? Calor latente, ao se condensar, formar nuvens de chuva, libera esse calor latente que depois é transportado. Quer dizer, se o modelo erra na fornalha, no fogareiro, você não vai esperar que ele vá acertar no resto do mundo. Portanto, resultados de modelo têm que ser olhados com precaução. Eles não servem, não foram desenhados para fazer previsão para daqui 2070, 2100. Mas está havendo mudança? Tá. E vai haver um resfriamento e não um aquecimento. Porque é fácil de ver. O Sol, que é a principal fonte de energia, tem um ciclo de aproximadamente 100 anos. Atingiu o máximo em 1960 e de lá para cá está diminuindo. E nesses próximos 20 anos, até o ano 2030, 2032, o Sol vai estar num mínimo de atividade, vai estar produzindo menos energia, portanto, a tendência é esfriamento. Não sabemos ainda qual é o impacto da redução do campo magnético solar na vida na Terra. Mesmo porque a última vez que aconteceu foi entre 1895 e 1920. Não tínhamos condições de observar. Agora nós temos. Então vocês são uma geração privilegiada, porque vocês vão poder aprender como a variação do campo magnético solar influenciando o campo magnético terrestre, como é que isso vai interferir no clima, como é que isso vai interferir na vegetação, nos seres vivos. Os oceanos estão esfriando. Quer ver? Hoje nós temos essas engenhocas que são fantásticas. Elas ficam submersas até 2.000 metros de profundidade, vão se deslocando com as correntes marinhas. Quando chega no 10º dia, ela inflama as aletas e sai fazendo um perfil de salinidade e temperatura. Chega em cima, transmite por satélite. Quantas dessas vocês acham que nós temos? Dá para dar um chute? Aí, ó, dia 9 de setembro
3.561 dessas reportaram para o satélite. O que é que estão dizendo essas boias? Embora os modelos achassem que o armazenamento nos oceanos iria aumentar, na realidade as boias estão dizendo que os oceanos estão esfriando ligeiramente, principalmente os oceanos do hemisfério sul. Portanto, vejo aqui a situação, está aqui a América do Norte, o Brasil, a China, a Austrália, a temperatura, a anomalia de temperatura do Oceano Pacífico. 1947 a 76. Notem que estava tudo frio, nos trópicos, na costa. Olha a situação agora. Esses dados estão disponíveis no antigo CDC, Earth System Research Lab. Vocês podem fazer um mapa desse em questão de minutos. Mostra claramente que a situação atual é semelhante àquela de 46 a 76. Ou seja, existe uma oscilação no Pacífico, que nós chamamos de oscilação decadal, em que o Pacífico passa 25, 30 anos se aquecendo, como foi 25 a 46, 25, 30 anos resfriando, 47, 76, e 25, 30 anos se aquecendo novamente, 77 a 98. Agora, está resfriando. Como o Pacífico sozinho ocupa 35% da superfície terrestre, e a atmosfera é aquecida por baixo, o ar em contato com a superfície, lembre, condução, não efeito estufa. O Pacífico esfriando. O clima global vai esfriar. Olha a coincidência. Quando o Pacífico se aqueceu, a temperatura aumentou de 0,4 graus. Quando o Pacífico se resfriou, de 46 a 76, embora a industrialização tenha acelerado as emissões de CO2, houve um resfriamento global. Agora, mais recentemente, um aquecimento, que aproveitaram para dizer que foi culpa do homem, e a regra, a bola da vez agora, é um novo resfriamento. Quais são as consequências globais, além da temperatura? Veja, até 76, a frequência de laninhas era maior. E os El Ninhos que aconteceram foram El Ninhos de pouca intensidade e de curta duração. Quando o Pacífico ficou mais quente, os El Ninhos foram muito mais severos, causando secas na Amazônia Nordeste e excesso de chuva no Sul e Sudeste. E os laninhas foram muito poucos. Agora vocês percebem que depois da virada do clima novamente em 98, os laninhas passam, então, a ter uma frequência maior. E laninha, mais frequente, vai implicar em invernos mais frios, mais secos e tempestades do período de janeiro a março. O que vai acontecer com o Brasil, com a América do Sul? Então, isso são dados. Então, eu digo o seguinte. Considerando que a situação global agora vai ser de um resfriamento em função de um Pacífico mais frio, o que eu peguei foi dados de 1950 para cá. Eu tenho e posso ensinar para vocês onde conseguir todos esses dados. Dados. Isso aqui não é modelo, é dados. 1950 a 76, o que foi que aconteceu? De janeiro a março, que chove mais, percebemos uma redução de chuva no centro-oeste, particularmente no oeste da Bahia. Tá? Algumas regiões da Amazônia se comportam de maneira diferente. Excesso de chuva na região do Rio de Janeiro. Vejam, de janeiro a março. Quer dizer, a catástrofe de 2011 da região serrana do Rio vai se repetir. Pelo menos 2 a 3 vezes mais nesses próximos 20 anos. Foi a primeira vez que aconteceu? Não. Os que lembram, 1967, no Rio de Janeiro, na Serra das Araras, desapareceram mais de 1.700 pessoas. E naquela época a população era abaixo de 90 milhões. E na Copa de 70 a gente cantava 90 milhões em ação. Então o desastre naquela época foi muito maior do que agora. E logo depois, em março do mesmo ano, Caraguatatuba, que matou cerca de 500 pessoas. O fato de que salvou um pouco é que a cidade está um pouco mais longe da Serra do Mar. De abril a setembro, período seco,
período mais seco se estendendo até o Rio Grande do Sul, o máximo sobe um pouquinho em direção ao Espírito Santo. A Venezuela está lascada. A bacia do Orinoco parece que apresenta uma redução muito maior. E se o Orinoco e Curu gerar menos energia, Roraima vai ficar sem energia, porque Roraima é abastecida pela energia elétrica da Venezuela. Então vejam o cenário que se pinta. Em termos de temperatura, média, junho, julho e agosto, no período de 50 a 76, houve uma redução de temperatura em todo o Brasil Central e alguns pontos em terras altas chegando a uma redução de 2 graus. Claro, aqui existe um paradoxo, porque se de abril a setembro o clima vai ficar mais seco, vai ter menos nuvem. E nuvem é o grande controlador da temperatura nos trópicos. Nuvem funciona como um guarda-sol. Tem nuvem, a radiação solar vem, bate, reflete e volta para o espaço. Fica mais seco, tem menos nuvem. Durante o dia vocês vão ter temperaturas mais elevadas. Em compensação, à noite, temperaturas mais baixas, a ponto de refletir na média diária uma redução de até 2 graus centígrados nessa região do Brasil. Para concluir, clima varia por causas naturais. O homem não tem condições de alterar o clima global. O homem é altamente destruidor localmente. Em particular nos trópicos, o grande desastre ambiental é a erosão. Retira cobertura vegetal, expõe o solo e o solo erodido muda, assoreia os rios, muda a qualidade da água, da vida aquática e de toda a vida que depende da vida aquática. Por exemplo, pássaros. O homem é desastroso localmente. Globalmente ele não é, porque do planeta todo, 71% são oceanos, 29% são continentes. Dos 29%, 15% é gelo e areia, desertos de terra gelada. Sobram 14%. Dos 14%, nós temos 7% ainda florestado com florestas tropicais e florestas boreais. O homem só manipula 7% da superfície terrestre com seus campos cultivados e suas cidades. Portanto, ele não pode, com 7%, mudar o clima global. Então, eventos extremos sempre aconteceram. E pior, quando está frio, os eventos extremos são piores. Lembre-se que o Katrina, em 2005, já pegou o Pacífico frio. Notem disso. CO2 não controla o clima global. Bate isso na cabeça de vocês. CO2 não tem condições. Efeito estufa é a história da carochinha. CO2 não é vilão. O CO2 não é um gás tóxico, não é um gás venenoso. O CO2 é o gás da vida. Retire todo o CO2 desse planeta. E o que vai acontecer? Sumimos nós. Some o homem, some os animais. Por quê? Porque o homem, os animais são heterotróficos. Eles dependem do que as plantas produzem. E o que a planta faz? Retira esse vilão da atmosfera. E em presença de água, ou presença de luz, disponibilidade de água, faz fotossíntese e produz amidos, açúcares e fibras, dos quais nós nos alimentamos. Acabando com o CO2, não teria mais plantas. E procurem na literatura, existem vários ensaios, centenas de ensaios agronômicos, que mostram que quando você dobra a quantidade de CO2, 800 ppm, 1000 ppm, a produtividade das plantas aumenta entre 30% e 50%. CO2 é benéfico, CO2 é o gás da vida. Quanto mais CO2 tiver nesse planeta, nós vamos agradecer. Há 120 milhões de anos atrás, no Jurássico Superior, estima-se pelas rochas uma concentração de 8 a 10 vezes mais de CO2 do que agora. A vegetação, o crescimento da vegetação, produtividade, era tão grande que as lagartixas viraram dinossauro de tanto que elas tinham que comer. Reduzir emissões é inútil. Perda de dinheiro porque não vai controlar o clima global. Primavera, verão. Frequência maior de tempestades, particularmente no sul e sudeste.
redução do número de dias com chuva no período seco. E prepare-se, invernos mais rigorosos, com frequências maiores de geadas antecipadas e geadas tardias. Naquele período de 50 a 76, nós encontramos geada na Serra Gaúcha, em Vacaria, na primeira semana de dezembro, para vocês terem uma ideia que já devia estar vegetação. Então é claro que, sob o ponto de vista biológico, isso afeta primeiramente os velhos. Tá? Sistema respiratório, se o inverno está frio, os vasos tendem a se contrair, se o cara tiver um trombo andando por aí, morre, tá? De AVC. Então, doenças devem aumentar em função da baixa temperatura, que não é boa para o nosso. E não é porque eu estou falando para vocês que o homem não tem condições de interferir no clima global, que eu estou dando um aval para se destruir o ambiente, não. Quando foi falado aqui sobre conservação ambiental, concordo plenamente. Tudo que vier, vamos acabar com poluição de água, de solos, de ar, vamos reciclar material, vamos ter lâmpadas e eletrodomésticos que consumam menos energia, tudo isso é muito bem-vindo. Qualquer atividade que venha conservar o ambiente, ela é muito bem-vinda. Porque, como já foi dito, possivelmente em 2040 a população do mundo vai ser 9 bilhões de pessoas. Nós não sabemos o que vai acontecer. Então, se nós não conservarmos o ambiente, independente se o clima aqueça ou esfrie, as pessoas tendem a confundir conservação ambiental com mudança climática. Não tem nada a ver. Se esfriar é pior ainda para conservar. Então a conservação ambiental é de extrema necessidade para a sobrevivência da espécie humana. Já perdemos milhares de espécies. Pode ser que a próxima sejamos nós. Muito obrigado. Era só isso que eu queria dizer para vocês. Em face da exiguidade do tempo.